vamos falar um pouquinho do atual agora, né? Ano passado, os canaviais, acho que quase todos de São Paulo aqui e Triângulo Mineiro, sofreu demais com a seca prolongada, né? E ainda muitas áreas vítimas de incêndio. Que cenário que você está enxergando hoje, já aí nos 6 meses, completando 6 meses, 6 não, né? 9 meses pós o começo das chuvas ali de outubro. Como que tá esse cenário hoje? Olha, quando a gente olha a nível Brasil, a gente vê que está tendo quebras para todos os lados. Em algum lugar, eu não me lembro agora, eu vi uma matéria, o Mato Mato Grosso, Grosso. que Isso. está com um aumento ali de 3%, mas é o único estado. Mas com o canavial bem É. mais novo E também, os né? canaviais mais novos. Mas os incêndios do ano passado, acompanhado de uma seca severa da qual nós nunca vimos antes. Esse ano, para você ter uma ideia, é a minha 23ª safra de cana. Eu nunca assisti um negócio desse, né? Um fenômeno que até aconteceu na cana, porque, tipo assim, nós estamos tirando essas canas que a gente tirou em abril, né? Começou uma safra na segunda quinzena de março. Então, a segunda quinzena de março, as canas de abril e até agora, a primeira quinzena de maio, parecia-se que a gente estava colhendo, tipo assim, uma cana, tudo bem, de 12 meses, 13 meses, mas ela sofreu com a seca, sofreu com o incêndio, nós estávamos colhendo tipo uma cana de 9 meses, 8 meses. Então, isso aqui dá uma perda de TCH, o nosso ATR também está bem menor que os outros anos. Isso aqui é algo que vai, de fato, nós termos uma quebra de safra. Então, eu tenho sempre dito o seguinte, a gente vai ter que praticamente dividir essa safra quase que em 3 partes, ou no mínimo 2 partes. Aquilo que nós estimamos das canas precoce e um pouco de cana média, tipo março até junho, e depois nós vamos ter, provavelmente, não a quebra, como foi nesses primeiros meses, Primeiros meses. nesse primeiro meia safra, vamos dizer assim. Foi a rebrota que sofreu mais ano passado. Exatamente. Então, eu acredito que a gente vai ter uma estabilidade nas canas médias e tardia, mas não um aumento. Talvez uma estabilidade, não que vá aumentar a produtividade, porque choveu bem em outubro, início de ano. E para nós aqui, na região aqui de Uberaba, nós sofremos em março. Março praticamente Teve o veranico, né, do teve um primeiro veranico trimestre. longo para nós. Deu umas chuvas agora em abril, Quase um mês. que né, de deu uma chuva. recuperada, então as canas precoces, ela não teve assim tanta chuva para que ela pudesse desenvolver. Então, quando nós olhamos para o cenário atual, Marino, é isso. E aí a gente vê o mercado, né, com o preço de açúcar caindo, não estou entendendo o porquê disso, porque no Brasil nós vamos ter quebra de safra, isso aqui é óbvio. A gente ouve, né, os colegas dizendo, tem lugar que teve 30% de quebra, teve lugar até de 40% de quebra de TCH, né? Nós aqui também estamos tendo aí no entorno aí de 15% a 20%, mas eu acredito que daqui para frente a gente vai conseguir uma melhor estabilidade, mas as canas precoce sofreram demais. Inclusive nas plantas, né? E cana-planta, porque a gente também tem notícia de colegas, cana-planta produzindo 90 toneladas de TCH. Exatamente. Que no mínimo aí você tem que buscar 120, né? É um número que tem que ser daí para cima, menos que isso é quase que inaceitável. Por todas as tecnologias que nós já falamos aqui, por todas as ferramentas que temos, nós não podemos nem pensar em nós produzirmos numa cana de primeiro corte menos que 120 de TCH. É de 120, 150, 170, é para isso que nós temos que trabalhar, né? Mas a quebra de safra no Brasil, ela é certa, não tem como ser diferente. E quando nós olhamos para o estado de São Paulo, que nosso vizinho aqui, sofreu até mais que nós, questão de incêndio, né, Flávio? Sim. Então, eu só tenho a dizer isso, que eu nunca assisti algo tão estranho que aconteceu com a cana nessa virada agora de 24 para 25 por conta dessa 24, seca 25, severa. né? E afetando a safra 25, 26, né? Ô Bianca, se seu pai não viu, imagino que você também nunca tenha visto, né? Menos ainda. Mas o que você está aprendendo com essa fase toda?
Olha, uma coisa que eu discuti até semana passada, assim, tava rodando campo. O pessoal tá querendo parar de usar o termo atípico pro ano, porque parece que todo ano vem com alguma É coisa atípico, né? atípica, então assim, não tem mais o ano atípico, mas realmente, quando a gente olha para esse cenário, não só pelo tempo que nós ficamos sem precipitação, mas também pelo dano que nós tivemos com relação aos incêndios, né? Então, assim, é um ano para aprender, né? Aprender num cenário que, por mais que não esteja atípico, é um cenário adverso, seja pelo lado do mercado, seja pelo lado agronômico. Então, nós temos muitos cenários a analisar, seja conduzir aquela fazenda em que eu sei que ela pegou fogo antes de ser colhida, colhi, conduzi o manejo de uma determinada forma, então eu preciso de continuar acompanhando aquela fazenda nesse cenário. O cenário da fazenda que eu colhi, às vezes eu fiz os tratos, ela pegou fogo, eu tive que ir lá conduzir um manejo de uma outra forma. E às vezes a fazenda que não aconteceu nada de fogo nela, mas só de ter passado por esse período sem precipitação também é uma fazenda que está sofrendo. Então, assim, cada caso virou um caso particular a ser analisado. Então, assim, eu acho que num estudo de caso esse ano, né? É o estudo de talhão, acho que não é nem fazenda, Exatamente, né? um estudo de talhões, porque às vezes não é nem a realidade da fazenda inteira, isso de pegou fogo, não pegou, sofreu com a seca e tudo mais. Então, assim, da minha perspectiva tem sido isso, considerar cada fazenda com a sua particularidade e ter em mente que em cada fazenda foi feito o manejo que nós definimos para aquela situação, naquele momento, estamos colhendo os resultados da soma de todos esses fatores do ano passado e vamos analisar, né, o que nós fizemos e continuar conduzindo dessa maneira, porque não é porque pegou fogo ano passado e não pegou fogo esse ano que agora é conduzir no Acabou. padrão, não tem é mais o que se soja, né? Que preocupar. Exatamente. lavourinha ali de 4 meses. Né? Então, mesmo o nosso planejamento de manejo para esse ano, pós-colheita, nós ainda estamos considerando as particularidades de cada uma dessas fazendas, qual que está sendo a necessidade de cada uma delas para a gente conseguir recuperar aquilo que eventualmente nós perdemos por conta dessas intempéries. Acho que nunca o planejamento foi colocado tanto à prova, né, Luiz? É verdade, porque houve foi muito adverso, né? Tipo assim, você tá lá, você tá com planejamento de um herbicida, o canavial pegou fogo, tá bom, então esse herbicida que eu posicionei já não vai poder ser isso aqui. Eu já vou ter que mudar o posicionamento aqui. Ou às vezes pode até ser o mesmo que você já posicionou, mas você já percebe o seguinte, você tinha toda ali uma massa de palha, você perdeu ela, você estava com a cobertura de palhada, de repente você não tem essa cobertura mais de palhada, você já fez um NPK ali, talvez enterrado ali com fogo, o N foi tudo embora, e, sei lá, tudo você tem que acompanhar dia a dia. O negócio, os ventos mudou, você tem que mudar também. Não adianta você ficar engessado ali, porque plano você faz. De novo, tem que ser feito. Mas você tem que olhar também as adversidades que vai acontecendo. De repente você posicionou um herbicida para uma área. Aí foi lá, incendiou aquela área. E aí, o que você vai fazer? Você talvez tenha que mudar de posição. Né? Então, a importância de você estar sempre acompanhando. Você tem que estar eu sempre digo, você tem que estar com a botina dentro da área. Você tem que estar com a botina dentro da fazenda. Eu sempre digo, né? Tanto para a Bianca, para os meus gestores, cara, não é só rodar de caminhoneta, não. Tem que descer, tem que entrar dentro da área, tem que ver o que está acontecendo, não é? Porque você circula, né, de caminhoneta, você pode fazer tour em canavial, isso não funciona, não. Tem que descer e pôr a botina na terra, entendeu? E flexibilidade no planejamento. É isso aí. E se também fazer, o meu trato da fazenda é esse, pronto, acabou, e não mudar nunca, isso aí. Não. Eu tenho planejamento, mas meu planejamento engessado, ele até piora. Né? Piora. É uma coisa que a gente tem que ter, sabe, Marino, Flávio, nós temos que sempre ser flexível às mudanças. E elas existem e vão existir. Se você não estiver preparado para as mudanças, você pode ter certeza que você vai ter problema. Até porque a Bianca falou, não existe mais o atípico, né? Exatamente. Todo ano é um manejo novo,
Uma Cada- agricultura nova. Cada né? caso, cada ano tem a sua proporção de adversidades. Ô Flávio, o cenário aqui da região de Uberaba é esse que o Luiz escreveu? Concordo com eles e é basicamente isso que o Luiz falou. Eu acredito que até as canas aí colhidas entre meio de julho e agosto do ano passado foram as que mais sofreram, né? E que agora vão curtir isso aí nessa questão da queda de produtividade. Depois, logo após agosto, que começaram as chuvas em setembro, alguma coisa que iniciou, essas canas praticamente elas já pagaram o pedágio dela, no meu entender, que ela enfrentou a seca todinha. Então, ela pagou um pedágio na produtividade do finalzinho dela ali. Mas esse ano estamos observando esse sofrimento aí, as canas bisadas que foram colhidas estão com produtividades aquém do esperado, as canas plantas, o Luiz já comentou, a redundância também está na mesma proporção. Mas infelizmente o produtor não pode deixar de fazer a lição de casa, né? Muitos estão questionando, mas e agora? E agora temos que continuar o planejamento, ajustar esses rumos, igual a Bianca falou, foi um ano desafiador, acho que tanto para o produtor, em ter que sair do escritório mesmo e sujar a botina, para os agrônomos também, para todo o complexo aí do agro, né? Para as empresas, porque foi desafiador em todo sentido, você teve cana de tudo quanto é jeito em termos de desafio. Você teve, o que eu falou, você tinha cana aí que foi colhida em abril, estava desenvolvendo bem, chegou em agosto, essa cana pegou fogo. Ela voltou praticamente, aí você vai colher, ela tem que colher, prepará-la para colher em abril de novo, senão você desarruma o seu cronograma de colheita. Então, quer dizer, tem esses desajustes e você tem que lidar com tudo isso aí. Então, foi um ano desafiador, está sendo, porque esse reflexo não é simplesmente, foi o ano passado e acabou, não. Né, vida nova. Ele é desafiador porque você está avaliando a produtividade que você teve face às adversidades do ano passado. Tivemos ainda geada em alguns pontos, né, que não foi citado aqui, tivemos ainda esse prêmio. E a questão de pragas aí, porque a praga sempre volta primeiro numa situação adversa. Então, Área de fogo. você tinha que controlar elaso, você tinha que controlar o mato, você não tinha umidade para herbicida atuar, e pós-emergente, naquela sequidão, não tinha função e você tinha que controlar. Você tinha área que pegou fogo, que é a cinza, você não pode aplicar, você tem que esperar. Se você esperar, você paga. Você teve extensor de residual, que você teve que aplicar área 2 vezes ainda, catação em cima, que teve um gasto. Então, assim, foi e vai continuar sendo. Eu acredito que mais esse ano, né, de planejamento, de ajustar os ajustes finos aí do resquício disso. E para o ano que vem, pelo menos o que tem mostrado é que acredito que nós tenhamos um alento aí, porque os plantios desse ano já, com a questão da chuva na hora certa, longevo aí, num período bem elástico, ela proporcionou plantio até praticamente maio até agora, né? Você vê, tivemos chuva ainda até ontem nos arredores. Então, para o ano que vem, espera-se uma recuperação nesse sentido, mais para canaviais novos. Nós tivemos até num produtor junto, você se lembra, ele citou na humildade dele, ele falou, existe a era antes do ano passado, da seca e do fogo, e a era nova. Então, ele perdeu praticamente a referência de canavial de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto corte, porque o cara às vezes teve que reformar a cana de segundo corte, terceiro corte, e uma de quarto, quinto, que às vezes não sofreu um fogo ali e tal, colheu mais tarde, às vezes vai ter que perdurar ela, porque o índice de reforma dele também entra num planejamento, tem um custo para isso. Então, quer dizer, você vê que mexe em todos os níveis. É um ano extremamente desafiador e de gestão. Não é só mais bater no peito e falar, eu sou produtor, vamos plantar e depois ver o que dá aqui. Às vezes não dá. O custo disso é caro, né? Dessa aposta é mais caro que o tigrinho, né? Não dá para brincar com isso, não. Essa brincadeira custa. Então, é geral, Marina. Nessa região, nossa, que o Luiz falou bem, São Paulo aqui e Minas, aqui esse triângulo para frente, não teve quem não sofreu nessas adversidades aí, né? O ATR em si, de forma geral, eu não fico só aqui em São Paulo, eu fico também que eu te aqui em perguntar, São você Paulo, que aqui em roda Uberaba, tudo, mas né? coordeno São Paulo, mas pega o meu cana, né? A gente respira cana. Ano de ser resiliente, muita resiliência. Eu nunca vi nada igual em toda a minha vida no agro em si. Minha família também é um pouco ligada a isso no passado.